Olá, seja bem-vindo a mais um Direito Sem Fronteiras. 25 de março é aniversário de 61 anos do Tratado de Roma. Foi o primeiro passo para a criação da União Europeia. Hoje, há um mercado comum europeu, barreiras comerciais foram derrubadas e a circulação de pessoas também é livre. A União Europeia passa pelo momento mais delicado desde a criação. O Reino Unido, representado pela primeira-ministra Theresa May, decidiu deixar o bloco. A forma como isso vai acontecer ainda está sendo decidida. Esta é só uma das nuances desses 61 anos de União Europeia, que vamos discutir hoje aqui no programa. Estão aqui no estúdio o mestre em Direito das Relações Internacionais, Salomão Almeida Barbosa, e a mestre em Direito Internacional, Leiliane Rodrigues. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no programa. Professor, eu começo com o senhor. Qual a importância do Tratado de Roma para a Europa? Eu diria que a maior importância do Tratado de Roma para a Europa é a unificação europeia. É a criação do chamado espírito de unificação, que se traduz na quebra de barreiras alfandegárias, fiscais, do tráfico de pessoas, da livre circulação de mercadorias, de bens e serviços. Esta é a grande conquista da Europa. Ela é tão importante que fez com que a Europa hoje, no dizer do Winston Churchill, o chamado o espírito europeu, né? No sentido de que a Europa poderia unificar, né? E ser uma grande área de livre circulação de pessoas, bens e serviços. Professora, desde a criação, qual era o principal objetivo quando essa ideia foi concebida e esse tratado foi assinado? Na verdade, a criação vem de um pós-Segunda Guerra e os resultados não foram satisfatórios. E nem a economia ficou estabilizada, muito pelo contrário. Então, eles precisavam encontrar uma forma de se reerguer, de se reestruturar diante das potências que nasciam, né? As superpotências que iriam dominar o mundo durante o período aí da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. Então, eles precisavam de uma contraposição e viram que seria necessário, importante, fundamental, se unirem para se reerguer, para se restabelecer. Então, nem o Plano Marshall, por exemplo, que foi feito para ajudar a Alemanha, isso acabou não dando muita estabilidade, né? Não trouxe. Eles perceberam que era mais interessante desenvolver essa cultura da união. A partir daí você vai ter, né, o direito da integração, vai surgindo com a União Europeia. E essa ideia de se unir para se fortalecer se expande não só ali, como futuramente a gente vai ter a questão aqui do Mercosul, para exemplificar. Então, é um direito que surge principalmente em situações de crise, né? Uma situação que vai surgir para que eles possam se restabelecer. Esse foi o principal objetivo. Acho importante contextualizar um pouco isso, professor, porque da criação nós estamos no meio da Guerra Fria, no comecinho da Guerra exatamente. Fria, né? Até que então, nós não temos apenas uma questão econômica, nós temos uma questão econômica, uma questão de fortalecimento de alguns países ali no centro da própria Europa e a questão geopolítica com o crescimento do Stalin querendo abocanhar parte da Europa. Como é que o senhor analisa esta dualidade? Perfeito, Bob. Até que nós temos que convir, nós estamos exatamente diante do fim, bem próximo do fim da Segunda Guerra e em pleno auge da Guerra Fria. Então, nós temos a criação de dois grandes blocos, o bloco da União Soviética e o bloco, enfim, dos Estados Unidos. É claro que é importante notar que os Estados Unidos, na verdade, apoiou a criação da União Europeia. E o mais interessante é que a União Europeia, na verdade, ela foi criada por apenas 6 países. Apenas só para botar um pouco de pimenta no seu comentário. Os russos foram aliados dos americanos, na derrota ao nazista. Guerra, exatamente. É bom mencionar isso para não dizer que nem sempre é verdadeira a tese que sempre foram inimigos. Não foi bem assim a história. Não, interesses bélicos, interesses comerciais derrubam as grandes alianças, né? Sim. E interessante que a presença da Alemanha, né, como uma grande formadora, até porque a Alemanha veio, ressuscitou, né, das cinzas de 2 grandes guerras, né, e conseguiu mais uma vez ressuscitar junto com a Itália e junto com a França. E eram chamados os 6, né, a Europa dos 6, juntamente com os países do Benelux, né, que é a Bélgica, Luxemburgo e a Holanda, né, os Países Baixos. Nem com apenas 6 países. Hoje se diz a Europa dos 27, hoje é integrante com 27 países, né? Professora, hoje
o bloco está bem maior, eram 6, 27. Quais são as divergências hoje no bloco? Várias. Várias. Várias, assim, sempre existiram ao longo da sua criação. Por exemplo, houve aí em 1975 a possibilidade de retirada do Reino Unido. Isso já na década de 70, o que a população concordou à época. Mas não só essa questão de retirada e entrada de países. Eles analisam hoje, para se fazer parte da área do euro, por exemplo, é necessário que o país tenha uma certa estabilidade econômica. E também tem valorizado a proteção aos direitos humanos. Um impasse, por exemplo, na entrada da Turquia. A questão migratória, né? A questão migratória é um impasse, porque não vem respeitando essas questões e também não apresentam estabilidade. No caso da Grécia, por exemplo? A Grécia, a própria República Tcheca e a Hungria, como eu citei, na instabilidade econômica, não tem conseguido se integrar completamente. Que foram os últimos a serem integrados, exatamente. Né? Mas é importante a integração deles, porque hoje, com a posição da Rússia, que vem se arrefecendo e vem buscando retomar um pouco do seu poder, do que ela foi aí ao longo da Guerra Fria, seria complicado se a União Europeia não tivesse o apoio desses países na área oriental ali. Então, porque eles poderiam se voltar para a Rússia, poderiam, né, fortalecer ainda mais essa atual posição da Rússia. Ou seja, é importante manter os membros com o mínimo de qualidade de vida para que não se deixem seduzir isso. Pela oferta russa. Exatamente. É um disparate econômico entre os países. É interessante, até as antigas repúblicas soviéticas, o desejo delas integrarem a União Europeia, né, também. E o caso da Turquia também é bastante interessante. A Turquia, ela é europeia, mas é asiática também. Ela está situada tanto na Europa quanto na Ásia, né? E o problema também da Turquia, como ela faz fronteira com a Ásia, ela recebe imigrantes refugiados, principalmente da Síria, que nós vamos tratar, e ela fazendo fronteira com a Europa, então tem as chamadas restrições de entrada, né? A dificuldade, por exemplo, em relação aos imigrantes tem os africanos também, né? Os africanos, sempre sim. entram pelo sul da Itália. Sul da Itália, pela semana Espanha. sim, semana não, é um barco que está à deriva, pessoas em situação de muita fragilidade. A situação dos imigrantes pode tornar o mercado como europeu, a Europa como continente unificado, mais frágil? Com certeza. É? Porque essa questão dos imigrantes, ela vem sendo um impasse há algum tempo e hoje mais do que nunca. Devido ao que o professor mencionou, a questão dos refugiados. O grande receio deles não é só econômico, mas é um receio de segurança, porque os últimos atentados foram feitos por refugiados. Alguns deles, tanto na Alemanha como na França, foram pessoas que tinham sido acolhidas, estavam ali sendo integradas naquele país e utilizaram dessa boa fé que receberam desse acolhimento para efetuar. Eu vou pegar essa conversa, esse raciocínio, e vou passar para o senhor. Exatamente. Isso não é uma propaganda perigosa para a extrema-direita? Sim, exatamente. Este foi o grande mote com que recentemente nós tivemos aí alguns países com o surgimento de uma extrema-direita forte, né, ganhando algumas eleições, né, com novos personagens, novos atores políticos no cenário da Europa, porque, na verdade, a União Europeia hoje está num grande dilema. Ao mesmo tempo que ela, por questões humanitárias, pelo direito humanitário, deve atender os refugiados, mas ao lado dos refugiados nós temos também os refugiados, digamos, econômicos, que muitas das vezes se aproveitam de uma situação de uma instabilidade política, mas a grande pretensão é de se alcançar, de se obter empregos na Europa. Então, a União Europeia, ao mesmo tempo, fica um dilema de ter que receber, ter que abrigar por questões humanitárias, principalmente o caso da Itália e o caso da Grécia. E nós temos o caso também da Turquia, por fazer fronteira também com a Síria. Então, aquela marcha ali dos acampamentos. E a Turquia tem grandes desavenças políticas com a Síria. Professora, a direita gosta desse discurso dos imigrantes? Bom, é complicado, não é um Como é que a senhora analisa? A Áustria, por exemplo, tem lá um candidato deve ter 32 anos de idade.
salvo engano. A Áustria, a Polônia também está com novos governantes ultra-radicais. Polônia, a Alemanha agora tendo que negociar cadeiras no parlamento, né, para a ultradireita. Os nazistas ali muito próximos. Como é que a senhora analisa isso? Os imigrantes realmente geram esse discurso? Alimentam esse discurso para a direita? Alimenta, de certo modo alimenta sim, mas o que precisa ficar claro é que os alemães, eles são metódicos, eles seguem à risca as leis. Então, eles gostam muito do que é eficiência. Se for eficiente, se for bom, e acabam cumprindo todas as regras. A posição da chanceler não foi no sentido de a Alemanha vai abrir as portas para os refugiados. Não é isso, não é esse o entendimento. A própria população demorou um pouquinho para entender e isso prejudicou no discurso dela, porque ela foi um pouco mal interpretada. Porque a ideia era, nós vamos cumprir, seguir os tratados internacionais. Somos signatários do Estatuto dos Refugiados, então vamos cumprir o que está previsto lá. Temos que fornecer para eles condições dignas de sobrevivência. O mínimo existencial, fazemos parte, somos signatários, então vamos cumprir. A Alemanha é assim, se eles fazem parte, se eles estão inseridos em um acordo, eles vão fazer o máximo para cumprir. E o discurso dela foi nesse sentido. Se os outros países estão desrespeitando, nós vamos respeitar. Só que foi um pouquinho mal interpretado e alimentou um pouquinho esse discurso, né, a contrário senso aí da direita. E ainda tem, para acrescentar um pouquinho, ainda tem a situação de que a Alemanha tem um crescimento vegetativo, né? A população não cresce e precisa desses imigrantes. Isso, exatamente. A questão econômica, há de se concluir que a mão de obra do imigrante é mais barata. Com certeza. Isso é barata? Sim, sim. É mais barato. A Alemanha agora mesmo conseguiu, os trabalhadores conseguiram lá aumento de salário e um projeto de manter apenas a jornada em 28 horas semanais. Vale para os imigrantes ou vale só para os alemães? Na verdade, só para os alemães. Só para os alemães. Isso ainda está em fase de negociação, essas 28 horas semanais. Ainda não ficou estabelecido, finalizada a questão. Mas eles têm realmente uma economia diferenciada, apartada do restante da União Europeia. Isso é fato. Eu cheguei essa semana de lá e você vai ao mercado, você vê 4 preços diferentes. Você vê o preço da Alemanha, o preço na União Europeia e todos aqueles preços metódicos que eles colocam lá, né? Daqui a pouquinho se explica isso. Está ótima a conversa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não vai embora. Olá, estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos dos 61 anos do Tratado de Roma, que marcou o início da União Europeia, com livre trânsito de bens, serviços e pessoas. A senhora estava contando no bloco anterior que a senhora foi fazer compras na Alemanha e viu uma diferença de preços nos supermercados. Por que isso? Eles fazem questão de mostrar que a inflação está estabilizada, que a economia vai indo bem. Os preços são comparativos. Exatamente. Toda mercadoria que você vai pegar tem lá o preço. Não, olha, nós estamos bem, nossa inflação está controlada. É um marketing direto. Exatamente. É impressionante como eles trabalham isso. E eles realmente estão com a economia mais estabilizada, né? Tiveram um aumento muito grande nas exportações, no consumo interno. Então, a questão do desemprego, eles têm um menor índice da União Europeia. Então, eles fazem questão de destacar isso. É uma das políticas da chanceler também. Continuando com esse tema, acho que vale a pena a gente falar sobre a soberania dos países que formam o bloco europeu. Como é que funciona isso? Funciona de verdade ou essa soberania é meio ancorada pelo poder da moeda que circula? Isso aconteceu até por uma questão da cultura da humanização do direito. Ou seja, vamos priorizar a dignidade? Vamos priorizar os direitos fundamentais? Então, é necessário que relativizemos a nossa autonomia, nossa imposição enquanto Estado, abrindo mão para um bem comum, para uma estabilidade econômica, para uma reestruturação. E isso acontece muito no cenário do direito internacional. E está funcionando isso lá? Não vou dizer que é a maior das maravilhas, mas tem funcionado. Tem funcionado. Numa análise rasa, pelo menos a maioria dos especialistas vão dizer que seria melhor
a existência do que a não existência, por uma questão de diversidade cultural, de diversidade econômica, de ideologias diferentes. Ali você tem, né, pessoas e culturas completamente diferentes. Então, se essa soberania não se relativiza, é impossível uma convivência pacífica. E se não há possibilidade de uma convivência pacífica, teríamos, então, diversas guerras. E o custo-benefício de uma guerra não tem sido mais pesado no sentido benéfico. Não é importante, não vai ser bom para a maioria, então é melhor que a gente se mantenha equilibrado e abra um pouquinho de mão dessa soberania, dessa imposição. A gente vê isso claramente na tentativa deles. Assim, a maioria da população fala pelo menos 2 línguas. A maioria consegue se expressar no inglês e tenta se integrar, interagir. Menos o francês, né? Que não abre mão. Até o francês. Fui surpreendida esses dias lá. Fui muito bem acolhida. Já chegava pedindo desculpa em francês, porque eu não falava francês. E aí eles começavam a falar inglês naturalmente, tranquilamente. Quando a gente chega abordando em inglês, eles já têm... É como se você estivesse falando assim... Mas se começar em francês e passar para o inglês, tranquilo. Mas começar em francês e passar para o inglês, tranquilamente. Eles são muito cultores da língua. Professor? Mas a questão exatamente da soberania, porque na verdade a soberania, ela é inderrogável, ela não se... porque ela é mantida, ainda que num conjunto, ainda num contexto de uma união de Estados, porque os Estados são mantidos, ou seja, a soberania estatal, ela é mantida. Sim. O que se abre mão seria de uma autonomia sobre o ponto de vista mais sobre o ponto de vista econômico. Fronteiriça econômica. Da livre circulação de bens, pessoas. Aí sim, aí nós temos aí, digamos, uma mitigação. É interessante, é o caso da China. A China, o exemplo de Hong Kong e Macau, são muito mais capitalistas do que muitos países capitalistas. Exatamente. Sempre foram. Sempre foram. Então, ou seja, interesses econômicos se sobrepujam, se sobrepõem, mas o Estado chinês continua sendo o Estado chinês e não vai abrir mão da sua soberania. Isso também acontece no âmbito da União Europeia. A liderança da Alemanha vai até onde? A liderança da Alemanha é interessante, né? A Alemanha, eu sempre digo, ressurgiu. Algo há entre os alemães que fez com que se ressurgisse 2 grandes guerras, né? Como a professora colocou, o metodismo alemão é impressionante. Né? O poderio, a forma como os alemães se recuperaram de 2 grandes guerras, tem algo a ensinar para o resto do mundo, eu sempre digo isso. Né? É claro que a Alemanha tem um território alemão é muito grande, né? A Alemanha tem saída de portos, né? Então, isso é muito importante. Eu diria que... É um líder natural na Europa. É um líder natural, Certo. Né? E um líder natural junto com a França. Mas a França, economicamente, é um pouquinho mais combalida, né? É um pouquinho mais combalida, Mas, ao mesmo tempo, a Alemanha sempre é desejosa de se expandir sob o ponto de vista econômico, né? A Alemanha não se... Falávamos há pouco sobre o PIB alemão, Sim. Né? 4,2, isso são dados muito relevantes, né? Muito relevantes, sim. Não tenho dúvida disso. Alguém no bloco não está satisfeito? Nós começamos o programa falando da Turquia. Me parece que os países que enfrentam mais problemas econômicos, para essa governança, tem um modelo de governança ali, né? Não é só o controle inflacionário, mas é a maneira como você governa, a sua transparência, a corrupção, etc. Por que o Reino Unido não está satisfeito ou não estava satisfeito a ponto de fazer aquela pesquisa, né? Aquele sufrágio que determinou a saída do Reino Unido do bloco? Qual foi o principal motivo disso? Bom, vários. Na verdade, como eu mencionei antes, desde a década de 70 que eles se manifestaram no sentido de querer sair. A ideia é que eles acreditam que são autossustentáveis mesmo. Tanto que a Libra está valendo mais que o euro hoje na economia. Ela se mostra mais rentável no mercado, mais estável, apesar desse processo de retirada, né? O Brexit que está acontecendo e não vem cumprindo os prazos. Os líderes da União Europeia até têm tratado isso com uma certa chacota, porque eles apresentaram prazo e não estão cumprindo os prazos. Engraçado, o inglês não está cumprindo o prazo que, né, foi motivado a cumprir, que se propôs ali. E realmente a questão eles acharam que estavam sendo prejudicados
desde a crise de 2008, isso ficou mais forte, mais latente no âmbito do Reino Unido. E entre eles também a situação não estava tão estável, estava um pouquinho controvertida, até foi suscitado um plebiscito na Escócia para poder retirar o país do próprio Reino Unido. Eles resolveram essa questão e partiram para a questão. Também tem um problema. Interessante a Escócia e a também. Irlanda, porque a Escócia e a Irlanda, apesar de desejosas de se retirarem do Reino Unido, elas querem se manter na União Europeia. Não, esse é um problema seríssimo. Então, Exatamente. parece até paradoxal, contraditório. Né? Exato, porque como é que você, fazendo parte, digamos, de uma unidade, né, jurídica, que é o Reino Unido, o Reino Unido sai de uma posição, adota uma posição política e econômica, você tem que sair de lá para manter a posição antiga. Acho que nunca houve na história isso. Não. E esse foi exatamente o motivo que derrubou o Cameron, o primeiro-ministro, né? Sim. Logo após Sim. o referendo, ele renunciou, né? E depois houve aquela situação também que é bastante curiosa, em se tratando de Inglaterra, que o resultado do plebiscito, muita gente falou isso, muita gente votou sem saber de fato o que estava votando. Exatamente. Aí houve uma tentativa de desfazer o resultado do próprio plebiscito. Talvez isso esteja na gênese dessa demora de se manter um projeto de saída, ou não? Porque a diferença foi mínima entre os que queriam sair e os que não queriam. Então, isso já foi questionado. Foi algo assim, em torno de, sei lá, menos de 10% de diferença nas votações. E isso já foi questionado. Olha, calma aí, a pergunta não ficou clara. Até a forma como eles colocaram a pergunta nas urnas ficou um pouquinho controvertida. E também isso até foi judicializado, até que a Corte Suprema do Reino Unido decidiu que haveria também de haver uma manifestação do parlamento inglês. Isso complicou muito para Theresa May. Sim. Porque até esta decisão da Corte, salvo engano, o primeiro-ministro estaria em condição e liberdade de adotar todos os passos necessários. Aí o parlamento falou, não, vai ter que passar por aqui. Vai ter que passar pelo parlamento, sim. E aí o prazo estipulado para a saída, que era de 2, passou a ser de 10 ou de 12 anos. Uma coisa muito complicada. Um divórcio E, do seu ponto caro. de vista econômico, há estudos recentes no sentido de que o Reino Unido seria bastante afetado, a sua economia, há previsões de diminuição, inclusive, do PIB do Reino Unido, até porque haveria grandes negociações que poderiam ser feitas em bloco, não mais aconteceriam. Então, seria o Reino Unido de forma mais isolada e isso haveria uma previsão, inclusive, de queda do PIB britânico. É porque há uma situação curiosa. O fato de a libra esterlina estar valendo mais que o euro já é um problema sério de exportações. Exatamente. Vale lembrar que a moeda chinesa vale muito menos que o dólar. Sim. É artificial? Mas facilita a venda. Com certeza. Então, a subida da libra é complicadíssima para a Inglaterra. Eles já estão com problema de exportação de veículo. Já tiveram problema nessa O princípio máximo área. da economia, na moeda valorizada, afeta o setor exportador. Né? Exatamente. A situação da Inglaterra, do Reino Unido com a Alemanha. Eu cheguei a ouvir discursos da Angela Merkel duríssimos em relação a essa saída, saio, mas não vou, ando, mas e paro e tal. Como é que está a situação hoje? A Theresa May tem conversado com a Merkel sobre essa saída? As duas já tomaram um chá das 5? Na verdade, a chanceler, ela tem resolvido aí nos últimos dias a questão do próprio governo. Depois de muitas negociações, eles chegaram a um início de um consenso para que ela possa exercer o governo, mas isso ainda não foi finalizada a questão. O que inclusive está aborrecendo um pouquinho os alemães, que já têm criticado um pouco. Poxa, a eleição já foi há tanto tempo, por que não se estabilizou a sua forma de governança? Ela ainda tem negociado as cadeiras, os ministérios, isso ainda está um pouquinho instável. Então, ela está um pouco preocupada em manter a estabilidade política interna dela, o que não está abalando a economia, isso é notório lá. Mas em relação ao Reino Unido, a posição dela até o ano passado era no sentido de fortalecer a União Europeia. Olha, quer sair, sai. Quer sair, arque com as consequências. A Alemanha, exatamente, com a saída do Reino Unido, perdeu um grande parceiro unificador, um grande parceiro da União Europeia. Com certeza. Inclusive da NATO, né? Com certeza. Tem toda essa questão. Existe uma questão de segurança, né? O Tratado do Atlântico Norte, a polícia, vamos dizer assim, internacional fora da ONU, né? Os aviões estiveram no Afeganistão, estiveram no Iraque,
liderados pelos Estados Unidos, pela própria Inglaterra, França e tal, e a saída do Reino Unido dá uma trava também nos gastos da NATO. Esse é um ponto bastante interessante, até no sentido de que há uma grande crítica também em relação à União Europeia ao massacre de Srebrenica, né, em que se diz que a União Europeia ficou inerte. Então, na verdade, ela dependeu da atuação da OTAN, junto com o grande poderio norte-americano. Então, essa é uma grande crítica de depois que é considerado, depois do Holocausto, um grande genocídio que teria acontecido em território europeu. Isso realmente teria sido muito grave, foi muito grave. Perfeito. Então, do ponto de vista de defesa do território europeu, ainda, há uma dependência muito grande da OTAN, né? E aí a presença norte-americana também ela é marcante, né? Eu agradeço a presença dos dois aqui no nosso programa. Muito obrigado, professor. E agradeço também a você que nos acompanhou. Reveja este e outros programas no endereço tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Tchau e até a próxima.